Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Lioncast, o seu podcast de empreendedorismo. Bem-vindo aí aos bastidores do mundo dos negócios e empreendedorismo. Para mim é uma felicidade, uma alegria enorme estar começando esse projeto aqui. Fala aí. Eu sou o Eduardo Fernandes Júnior, estou aqui também com o Arnon e hoje nós temos um entrevistado do dia. É um prazer recebê-lo aqui. É o convidado do nosso projeto piloto, né? Vamos dizer assim, Lioncast. É o famoso, muito famoso aqui em Matão, senhor DJ Júlio Dói. Valeu, moçada. Um prazer é meu estar aqui com vocês. Um prazer maior ainda poder estar aqui nesse piloto, tá? Para a gente dar esse pontapé inicial aí desse projeto que, vai com certeza arrebentar. Então estamos aqui, hoje nós estamos aqui com o Júlio Dói. Queria fazer uma breve apresentação do Júlio, né? Para quem não conhece. É muito difícil não conhecê-lo aqui em Matão. Crescemos com ele. Podemos falar isso. Júlio César Dói, pai da Sofia, filho mais velho do Pedro e da Josélia, irmão da Simone, tio do Benício, empresário, comunicador e DJ desde 1996, com uma trajetória marcada por experiência, relacionamento, visão de negócio. A gente sabe que ele não é só um DJ, ele é empresário também e atua em várias frentes. Proprietário da Dói Timbres e Cores, Júlio também carrega valores muito fortes que vão de encontro com o nosso, é por isso que a gente chamou ele aqui: lealdade, força, paciência e resiliência. Então, a gente queria desejar que seja um bom programa para nós. Seja bem-vindo ao Lions Podcast. É uma honra ter você aqui nesse episódio piloto. E mais uma vez, é uma honra minha de estar aqui, poder compartilhar com vocês, compartilhar com a galera que está assistindo a gente aí, essa nossa história, que a nossa história sirva aí de exemplo, que sirva de incentivo. E, vamos trocar uma ideia, vamos falar da nossa vida, porque, nossa, tem muita coisa para a gente conversar, com certeza, né? Du, a primeira vez que eu falei com o Dói sobre o projeto, cara, ele foi, assim, o primeiro cara que já prontamente já falou: não, eu aceito, vamos lá, vamos trocar uma ideia já, cara, apoio. Se vocês precisarem de alguma coisa, nossa, conta comigo e vamos lá. Eu acredito que vai ser sucesso já desde o começo. Assim que a gente já colocou a ideia, ele já aceitou demais, cara. E, Dói, eu queria que você falasse um pouquinho da gente aí, como que você é fora do negócio, cara. Como que é seu relacionamento aí com a família, cara, sua filha. Tem uma menina linda, cara. Cara, isso daí eu sou um cara muito caseirão. Eu sou muito engraçado de falar isso, porque a galera pensa: o cara é DJ, né? Eu lembro quando eu fui morar no prédio, a galera meio que: mas não pode ter muito barulho, não sei o que tem. Não, gente, eu sou DJ é minha profissão. Quando eu tô aqui em casa, eu sou um cara de casa, venho para casa para dormir, para comer, né? Você coloca o som alto na sua casa lá ou não? Eu chego em casa, quando eu chego de madrugada dos eventos, eu capoto, durmo. Tem finais de semana que não tem trampo, que eu fico assistindo série, assistindo TV, porque eu sou caseirão, sou de casa mesmo. Eu costumo sair quando... a minha filha agora está fazendo 11 anos, ela gosta de dar um rolezinho. Vixe, várias vezes: pai, vamos tomar sorvete, vamos dar um rolê na cidade, esse tipo de coisa. É ela que me tira de casa, mas eu sou um cara bem caseirão mesmo. Sou um cara família, gosto muito daquele esquema tradicional, domingão, comer a macarronada e o frango assado na casa da minha mãe, que daí junta lá toda a família, meu sobrinho, minha irmã, meu cunhado, aquela mesona grande, as crianças correndo, bem esse esquema demais. Padrãozão mesmo. Ô, Júlio, mas além de empresário, DJ, me conta aí que agora eu tô vendo aí, tô te acompanhando, você tá um atleta de alta performance aí agora. 5K, 10K, cara, 15K. É muito bacana, cara. Já tá com tênis baixa pace, fiquei sabendo aí, óculos baixa pace. Tem esse esquema aí agora até de óculos baixa pace. Tem óculos baixa pace. Ainda falta comprar um óculos baixa pace aí. Talvez aí, por causa disso que não bati os 25 ainda no 5K, né? Não, mas, cara, eu corro faz uns 15 anos já que eu corro, mas nunca... Então não é da modinha. Assim, não, exatamente. Eu sou... É uma rotina. Mas assim, nunca
nunca fui afinco, assim, né? Corria tal, mas tinha um grupo de corrida, mas a gente aqui também não tinha tanta prova como tem hoje, né? Hoje tem bastante prova. Não, todo final de semana, se você quiser correr, tem alguma coisa, né, cara? Toda cidade, qualquer lugar tem alguma coisa pra correr, isso né? daí é um reflexo da mudança das gerações, né? A gente lê muito sobre isso daí, né? Essa geração que está predominante no momento, que é a geração Z, essa moçadinha, é uma moçadinha que não curte balada, que tá bebendo menos, mudou muitos hábitos, né? Tanto que a gente nem vê mais balada como tinha antigamente, né? Boatinha, estava até conversando com um amigo meu que tem som de Araraquara, ele falou, cara, Araraquara, se você quiser comer alguma coisa depois da meia-noite, você não acha. Baladinha que vai, se você quiser uma baladinha, não tem uma balada lá que vai até as 2 horas da manhã. Depois disso daí, nada, não tem mais nada. Mudou muito mesmo os hábitos, né? E daí, esse lance da corrida, então a gente corria na esteira, fazia corrida de rua, era chamado corrida de rua na época, né? E agora, como tá na moda, né? Tem muitos daí, então aí a gente fica postando um pouco mais, né? Só que até aproveitando do seu ensejo, a galera os empresários, né? A gente está aqui com um podcast falando com empresários, que é o nosso objetivo aqui, e de trazer a vivência como empresário, falar um pouco do que é a pessoa, trajetória, mas também sobre o mundo de empreendedorismo. As marcas já perceberam isso e estão migrando, porque eles viram que o consumo de álcool ele está caindo realmente em substituição de outros tipos de bebida. Exatamente. Como os power energético, não vamos falar o nome daqui das marcas, mas tem várias elas estão migrando para um consumo porque sabe que a nova geração, de fato, ela está por bem-estar, muito mais com foco em cosmético, na parte física e a parte pet. Então, assim, para os novos empresários aí, a gente sabe que tem uns focos bastante diferentes. Fala assim, o pessoal hoje em dia, tênis de corrida, bicicleta, artigos esportivos, tudo voltado para a área de esporte e fitness tá bem em voga, né? Inclusive, a gente fez um evento recentemente, a gente participou junto com o pessoal da Digifilmes lá, de uma live do pessoal da Max, lançando mais um produto, que é um produto para essa galera agora, né? Que é um salgadinho, né? E eu já li algumas notícias que vai brigar de frente com a Alma Chips. Você tem noção? A galera de Matão, empreendedor, que, viram que tem um nicho lá e, salgadinho, proteico, 10 gramas de proteína, cada pacotinho, saboroso, cara, é um momento da galera que está visando a saúde, tem que pegar, aproveitar e é isso daí mesmo, cara. E um outro ensejo também, aproveitando, é que você falou de uma marca, né? Uma marca que virou nacional e tem até a possibilidade de um dia, provavelmente pelo caminho que eles estão se tornando, de virar um IPO aí, né? Exato. De uma empresa de tão grande, virou uma coisa... Eu trabalhei lá atrás quando eles tinham 10 funcionários. Então, a gente sabe que o caminho é baseado em trabalho, resiliência, resistência, que aí chega no que os caras chegaram, né? Eles colocaram até números públicos de que eles vão chegar no primeiro bilhão, né? Exato, é uma empresa de 1 bilhão. E estão focando em vários tipos, inclusive desde jogadores de futebol, atletas de alta performance. Perdeu um pouco daquele negócio do lado só do bodybuilder, academia, e agora está no público diverso, que a gente sabe que a galera está indo... de fato, para academia. E o mercado deles está virando mercado de prateleira, de fato indo para o mercado, né? Que é uma sacada bem grande. Exatamente. Que o empresário tem que estar atento. Aonde que está o dinheiro, né? Exatamente. Onde as pessoas estão e como elas vão consumir, né? E é o mote que eles estavam levando lá, né? Eles convidaram a galera, que a gente está falando da geração Z, né? Que é o mote, é o foco deles, é o target deles. Tanto que o nome do salgadinho é Snack That, com Z, por causa da geração Z. O foco total. Então, cara, e a gente percebe isso daí em todo lugar que a gente vai, né? Que a galera tá focando na saúde, no bem-estar, e não tem como fugir, né? A gente que tem mais de 40, o Arnold não, né? O Arnold é novinho, né? Louco, né? Você também é novinho, você não tem 40 também, né? 34. Eu que já sou um senhor e tenho mais de 40, depois dos 40 anos, a gente perde músculo mesmo, perde massa muscular. E, cara, isso daí, aquele ditadinho que a gente ouve, né? Que velho morre de tombo, de frio, cara, é a pura verdade. Então, não tem jeito. A galera entendeu isso daí, entendeu que tem que fazer exercício, que tem que fazer musculação. Então, cara, se tem que fazer isso,
a galera que é empreendedora mesmo, eles estão entendendo e estão focando. Mas, na minha opinião, até para você ir bem no negócio, a sua empresa ir bem, correr tudo bem, cara, eu acho que você tem que estar bem com o seu corpo mesmo. Então, se você vai ter consciência para você fazer as coisas certas, no momento certo. Eu li um livro, decisão legal. Eu li um livro do Abílio Diniz, cara. E isso daí, acho que faz mais de 15 anos que eu li esse livro. Metade do livro era ele falando dos exercícios que ele fazia e que tipo de bem que trazia cada exercício que ele fazia, cara. Você vê, o velhão e trazendo isso daí pra gente, cara, faz toda a diferença. Eu costumava ir à noite e daí nunca batia os horários para poder treinar à noite, né? Daí mudei para ir de madrugada, vai de madrugada, cara, você vai, treina, é outra disposição, é outra maneira que você lida com o seu dia, cara, não tem jeito. É outro resultado que você tem. Mas quase todos os grandes empresários, quando você começa a pesquisar um pouquinho da vida dele, você vê Jorge Paulo Lema, ex-atleta de tênis. Você vai para um Joel J, vamos falar de um cara que também está no mesmo ramo aqui que a gente está. Aí você vai ver, o cara foi ex-profissional de natação. Você fala assim, a disciplina, o exercício e a criação de rotina, e de fato a resiliência, porque o cara que treina, ele começa a pegar amor, que vira hábito, e o hábito vira constância. E aí se vê resultado, tanto físico, e aí o mental eles andam lado a lado, né? E aí o equilíbrio é justamente o que a gente tem que buscar, né? Exatamente. Justamente isso, fazer caber na agenda de empresário. Com certeza. Caber o exercício de alguma forma, seja ele de madrugada ou no final da noite, no almoço, em qualquer horário. Tem um cara que eu sigo também, cara, no meu Instagram, ó. Eu acho que ele acorda cedo, posta bicicletinha. Vai meio-dia, bicicletinha. Acho que eu conheço esse cara. 6:30 da tarde, bicicletinha. O cara não para, cara. Então Eu conheço. O cara pedala fazendo reunião, pedala lendo livro. Depois você segue lá, @Eduardo Fernandes. JR92, pode seguir. É por aí, daí pra lá. Tem um cara também que tem uma barbearia aí também. Que acorda às 5 horas da manhã? Foi ex-atleta. Cara, é verdade, né? Você jogou no Corinthians, né, velho? Infelizmente, né? Você tinha que contar essa história aí pra galera aí, né? Não, mas Infelizmente. um dia a gente guarda aí um episódio só pra fazer isso. Então não me chamem, tá? Como bom palmeirense, eu não vou participar desse evento. Eu joguei várias vezes contra o Palmeiras, cara. E eu nunca perdi. A história... Não, mas eram tempos atrás, né? Nós estamos aqui para falar a verdade, tá? Segundo o nosso contrato social, a gente tem que falar a verdade. Não, mas não tem mentira. Não tem vídeo gravado lá, não tem nada, então eu posso falar. Posso contar a minha verdade, né? Ô, Dói, mas vamos lá, então vamos voltar aí pro mundo dos negócios, Júlio. Qual é o ano, você lembra certinho o ano que você começou, cara? Foi por paixão, foi uma oportunidade ou foi realmente uma necessidade? Cara, eu fiz o meu curso de DJ no Senac Araraquara. Fez curso mesmo, Isso, em finalzinho de 1996, setembro de 96. Se eu não me engano, a gente terminou o curso. Eu e o Drex. Daí, final de 96, a gente fez o curso de DJ. Em 97, eu tive que ir para o Japão. Meus pais decidiram que a gente ia para o Japão, daí que ele queria trabalhar lá e tal. E eu e o Drex tinha feito o curso de DJ, a gente meio que, vamos montar uma equipe de som, era na época, né? Vamos montar uma equipe de som, vamos. Daí compra uns discos. Eu lembro que os primeiros discos que a gente comprou na Lili Novidades, que tinha na 15 de novembro, cara. Tinha uns discão das 7 melhores da Jovem Pan, e do vinilzão, né? Era 97? Isso, 96, 97. Olha. Daí, em 97, fui para o Japão, voltei do Japão em 99. Daí, voltei do Japão em 99, tinha uma graninha, o Drex tinha ficado aqui, ele tinha começado a trabalhar na rádio, já começou a pegar umas festinhas e tal. Daí, quando eu voltei, trouxe um dinheirinho, comprei uma caixinha de som, comprei uma potência, e daí ele já estava com mixer, com CDJ, com CDJ não, né? Com Technics, com os toca-discos, então já ia fazendo umas festinhas. Daí, quando eu voltei, a gente comprou, então meio que o start assim foi em 99. Entendi. Daí compramos uma caixinha, fazia uma festinha, comprava uma iluminação, fazia outra festinha, comprava uma máquina de fumaça. E meu pai levava a gente lá para Ribeirão Preto, a gente ia na loja lá. Quanto que tá esse efeito aqui?
sei lá quanto que era o valor na época. Nossa, lá. Você tem recordação disso? Foto ali, imagem? Cara, vídeo, coisa assim, eu perdi muita coisa. Talvez o Drex deve ter algum acervo, alguma coisa de umas fotos lá, mas eu tenho alguma coisinha, vou ver se eu mando para vocês depois. Claro. E daí, em 99, foi isso daí, eu voltei, daí a gente começou a trabalhar na rádio, 2000, daí até 2005, 2006 mais ou menos, daí a gente saiu da rádio e a gente abriu o nosso CNPJ. Era, inclusive, a nossa segunda pergunta. Exatamente. Em que momento surgiu o empreendedor Júlio Dói? Com a Dói Timbres e Cores? Já foi com a Dói Timbres e Cores? Como que vocês iniciaram? Em 2006 que surgiu o CNPJ, era eu e o Drex, né? Era Drex e Dói, na verdade, a empresa chamava D&D DJ Connection, D&D DJ Company, alguma coisa desse jeito. E daí, em 2006, que o CNPJ, daí teve... não lembro qual era a razão social na época. Mas a gente teve um rebranding com um amigo nosso, o Adriano, lá da TG3, que daí foi Drex e Dói Audiovisual. Foi um nome que a gente usou por bastante tempo. E daí, em 2016, a gente separou a sociedade, que daí surgiu a Dói Timbres e Cores em 2016. Surgiu a Dói Timbres e Cores quando a gente separou a sociedade, e daí eu tô com a Dói Timbres e Cores até hoje, mas até 2016 era eu e o Drex de sociedade, e foi sempre nesse esquema, né? A gente foi tudo no empírito, né? Não fizemos faculdade, nada, então foi tudo que a gente achava que tinha que ser. Cara, o mercado está pedindo isso, vamos comprar isso daqui. O mercado está pedindo aquilo, vamos comprar aquilo lá. E sempre, cara, muito suado, né? Fazia festinha, juntava um dinheirinho e comprava, juntava um dinheirinho e comprava. E a gente não tinha muita moral com o banco, né? Era dois moleque, né, cara? Daí, até que... Eu lembro que a gente deu uma caminhada quando a gente pegou nosso primeiro cartão BNDES, cara. Cartão BNDES, daí tinha a fábrica de caixa de som que aceitava o BNDES, tinha a empresa de luz que aceitava o BNDES, só cartão. Daí passando, e daí a gente entendeu o que era dívida, e disse, opa, então vamos lá, que o negócio é um pouquinho mais embaixo. Né? Então, você acha que foi nesse momento, mais ou menos, que você entendeu que você era empreendedor? Porque, assim, você falou que você foi fazer o curso para DJ, cara. Assim, eu me colocando no seu lugar. Eu fiz um curso para eu ser barbeiro. Então, em qual momento que eu fui entender que eu era empreendedor, cara? Cara, eu acho que... Isso, para mim, foi realmente uma virada de chave, cara. Eu acho que nunca caiu a ficha, assim, na real. Porque quando eu era sócio... eu era o artista ali, né? E não me preocupava com a parte burocrática. Você realmente para fazer o que você estudou, o que você queria fazer ali. A parte burocrática eu deixava pro Drex fazer, que ele gostava de fazer as coisas tudo certinho, assim. Então, pessoal, deixava... E daí, quando rompeu a sociedade, eu acho que foi esse momento que... Opa, peraí. Então... eu vou ter que saber como é que faz o lance de nota fiscal. Agora mudou o Dói DJ, né? Eu tenho que entender de alíquota de ISS, PIS, COFINS. Eu sou Simples Nacional, você lucro presumido. Regime tributário. Cara, então foi um lance bem assim, tipo, quando separou a sociedade, eu falei, cara, que trampo, velho. Teve que desbravar, não teve jeito, né? E é um negócio muito louco, né? Que daí, na hora que você engrena, daí muda tudo. Né? Esse ano mesmo já tem o IVA, já tem um monte de coisa nova. IBS, IVA, tem um monte de coisa boa vindo por aí. Não tem jeito, né? Eu nunca vou ser um expert nisso daí. Então, sempre a gente vai lá, recorre ao escritório de contabilidade, recorre aos amigos e vai. Mas é sobre isso. Empreendedorismo é sobre networking também. Exatamente. E benchmark, que é copiar o que as pessoas fazem de melhor e aprender com os erros dos outros para você não precisar cometer. Mas só aproveitando até da sua resposta, que eu achei bastante bacana, o Júlio Dói, na hora de preencher o documento lá, ele coloca Júlio Dói DJ e Júlio Dói empresário. Júlio Dói empresário. E outra coisa também que eu gostaria de perguntar do ponto de vista de o que o Júlio Dói gosta de música versus o que o Júlio Dói tem que fazer
o que você faz? Você faz o que o comercial pede, que é o que o mundo tá pedindo, que é tocar o hit do momento, ou você vai pela sua linha musical, ou você tem que fazer o equilíbrio dos dois, ou o comercial? Como que fica? Cara, então, a primeira pergunta é, vai preencher o documentinho, vai preencher formulário, a gente eu sempre coloca empresário. Porque acho que hoje eu sou mais empresário do que DJ, mas a raiz de DJ não some nunca, né? E daí, nas festas, cara, a gente sempre... eu sempre procuro fazer esse meio termo, né? A galera gosta de... Essa festa aqui a gente tem que tocar rock. Ah, beleza, vamos tocar rock, mas eu vou tocar mais os rocks que eu gosto do que os rock que de repente... E o bom é que eu gosto do que a maioria gosta, né? Então, mas tem muita coisa que eu tenho que tocar que eu não curto, né? Muita festa de 15 anos, muita formatura, que a galerinha vem... Toca esse som, toca aquele som. Falei, mas, gente, é muito palavrão. Gente, esse daqui, cara, dá até vergonha de tocar. Não, pode tocar. Eu toco, mas não curto muito, não. E quando você põe pra tocar, molecada... Não, é o que a gente fala, né? É por um etapas, nicho. né? A pessoa, Exato, cara. A gente vai, por exemplo, uma formatura que eu discoteco a formatura inteira, o começo lá é um começo que tem que tocar de tudo. O pessoal tá chegando, musiquinha, um som um pouco mais baixo, que a galera quer sentar, conversar e tal. Então, daí é um momento que a galera não presta muito atenção na música. Eles estão mais preocupados em ver qual é o seu lugar. Isso. Então, daí é tranquilo. Daí eu toco o que eu gosto. Daí é sossegado, porque a galera não está prestando muita atenção. Então, tenho as musiquinhas ali que... Nossa, essa daqui... Putz, essa é legal. Nossa, essa daqui é bacana. Essa daqui... E daí, depois, conforme vai a festa vai... ganhando um outro ritmo, daí você tem que agradar a galera mesmo, não tem jeito. Daí você vai, toca a vibe deles ali. Isso, você faz aquele raio-x lá, você vê, não, bom, aqui tem uma galera essa galera aqui que eu sei que gosta de um forrozinho, aquela galera gosta de um sambinha. Então, toca um forrozinho, toca um sambinha, daí, tem uns anos 70 que a galera vem pra pista, isso, daí, tem o pessoal do sertanejo ali, tem o pessoal do rock, tem o pessoal do pagode. Tem que ir sentindo a pista. Eu falo muito desse lance do DJ, muito de feeling mesmo. Sente a galera, sente o pessoal. Como a gente mora em Matão, conhece muita gente, então você já está, aquele cara ali chama uma turma, ele gosta de tal tipo de som. Então, não tem jeito. Legal. Então a gente toca de tudo, procuro tocar o que eu gosto, mas é o equilíbrio, né? Sempre o equilíbrio. Dói, um dos principais valores que você citou no começo ali foi a lealdade. E com isso, cara, como que esse valor influenciou nas suas decisões hoje nos negócios? Cara, lealdade. A lealdade, cara, é um lance muito, muito bacana assim, de pensar, porque a gente não constrói nada sozinho, né? Então, por mais que, por exemplo, rompi uma sociedade, eu continuo leal a esse meu ex-sócio, né? Tem muita coisa que eu sei que ele faz melhor do que eu já passei para ele, serviços para ele fazer. Da galera que está com a gente, que nem, por exemplo, o Huguinho mesmo que está aqui, muitos serviços que eu não consigo atender, eu sei que ele consegue atender, que ele vai poder fazer e ele vai entregar um trampo de qualidade. E eu sei que é um cara que a gente pode contar, que, várias e várias vezes da gente sentar na mesma mesa lá e falar assim, cara, tá rolando isso. Isso daí constrói uma ponte muito bacana que, cara, a gente sabe que o mercado é um mercado muito grande, cara. Claro. Todo mundo consegue trabalhar. Então, daí, entre mim e a galera que trabalha no mesmo setor, a gente tem a galera que é leal, que a gente sabe que a gente pode confiar, e tem uma galera que a gente sabe que, cara, não, passa longe, né? E daí, falando isso da galera que trampa com isso. E daí tem a galera que trampa com a gente, dentro da nossa empresa, né? Isso daí, cara, tem que ser primordial, porque você está colocando o cara dentro da sua casa. Os meus meninos, eles têm a chave do meu barracão. Eu não fico olhando câmera para
ver o que eles estão fazendo, entendeu? Porque essa galera que está lá é uma galera que eu confio, que eu sei que não vai ter erro. E essa confiança, a responsabilidade que você entrega, né, que você dá para eles é muito importante, né, cara? As pessoas que trabalham junto com você ter essa reciprocidade, né? Cara? Exatamente, cara. E faz toda a diferença, né? Então, o cara entendendo o valor, entendendo o que é o pilar da empresa, que é o valor que a gente oferece, tá alinhado com esse valor, não, bacana. Vai que vai dar tudo certo. E lealdade é uma via de mão dupla, né? Quando você percebe que um tem uma lealdade com você, geralmente você também tem lealdade com ele. É aquele Exato. negócio. Você falou de indicação de terceiros, né? Que é o que a gente vive muito no mundo empresarial. Eu costumo dizer que assim, a gente não tem inimigo, a gente tem concorrente. Desde que a concorrência seja desleal, as pessoas colocam a concorrência como seja uma concorrência assim, eu tenho que destruir o prédio do outro cara. E, na verdade, você pode crescer o seu prédio do lado do dele e os dois serem grandes, porque, como você falou, literalmente tem espaço para todo mundo. Exato. Você não vai conseguir atender todas as festas que vai ter numa cidade, mesmo nós, numa cidade de 80 mil, ou mesmo na região, porque a gente sabe que você não fica só em Matão, né? A gente está aqui no Locus, quase todos nós aqui empreendemos para mais de uma cidade, e a gente não tem nem a capacidade física ou nossos serviços individuais de prestar e atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, você fala assim, ter bons companheiros, que inclusive um dia você pode indicar ele e outro dia ele pode indicar você. Exato. Então, assim, realmente, lealdade é uma via de mão dupla. É bem isso. Mas aproveitando, inclusive você falou de fazer e desfazer sociedade, queria falar, existiu algum momento que você pensou em desistir da carreira ou mudar de carreira? Se você passou em algum momento por isso, nesse momento de desfazer sociedade, ou não era por um motivo estratégico? Cara, acho que a gente pensar em desistir, a gente pensa várias vezes, né? Só que vem alguma força de algum lugar que fala, não, calma que vai dar tudo certo. Eu acho que o período da pandemia foi um período que fez a gente pensar demais, né? Principalmente esse nosso mercado, que é o mercado de eventos, que é um mercado que a gente foi proibido, parado, né? Proibido, não podia fazer funcionar nada, né? mesmo, né? Exato. Daí surgiram as lives lá que, de certa forma, deu um respiro pra gente, mas todo mundo estava sem grana, né? Que foi basicamente o que criou o que a gente está fazendo aqui hoje. Exatamente, né? Exatamente. É um filho da pandemia, vamos dizer isso. Era um jeitinho ali de se aproximar das pessoas também. Né, cara, mas foi um momento que eu pensava, cara, eu vou abrir uma agência de publicidade, eu vou pegar o salão que meu pai tem, vou abrir alguma coisa lá. A gente fiquei pensando muita coisa, tentando dar tiro para muito lado aí, por conta daquele momento que foi um momento bem, bem complicado. Mas depois que saiu da pandemia, a gente viu que o mercado de eventos é um mercado muito forte, é um mercado muito grande, é um mercado que move muita coisa no Brasil, né? Então, e a gente está num nicho que dá para crescer muito. Podemos falar que carente, inclusive, né? Exato, cara. A gente estava falando agora de lealdade, né, dos nossos concorrentes. Cara, tem mercado para todo mundo, né? Tem mercado para o mercado que eu atendo, tem mercado que o outro atende, tem um mercado que a gente não tem gente aqui em Matão que atende, tem outro mercado que muita gente atende. Então, cara, é só você saber trabalhar certinho, todo mundo tem mercado para todo mundo trabalha, todo mundo fica feliz, né? Você até citou aí esse pilar da lealdade e outros dois pilares, que foi força e paciência. Você acha que esses dois pilares também te ajudaram muito mais a sair desse... cara, a resiliência... Esse momento difícil. A resiliência, cara, é um lance que vai de encontro com esse lance do mercado. Quando a gente está no Mar Vermelho, né, tem um ditado que fala disso, né? No Mar Azul, tudo lindo, maravilha, né? No Mar Vermelho... O tubarão vem comer o peixe, vem comer a tartaruga ali na praia, né? Então, daí não tem jeito. Você tem que ir para a guerra. Você tem faca no dente e vai que vai.
não tem muito para onde você fugir, né? Não dá para você falar, não, a galera tá brigando por uma fatia do mercado, eu tô aqui, tô sossegado, não dá para ficar sossegado. A cabeça do empreendedor tá 24 horas girando, vendo onde que ele pode atuar, onde que ele pode abrir um mercado novo, esse tipo de coisa. Então, força e paciência, acho que resume tudo na resiliência. E tem que ser, cara, tem que ter, porque senão você desiste, senão você fica louco, porque um momento... logo depois que a gente saiu da pandemia, a gente passou por um período que não tinha profissional para trabalhar para a gente, porque a gente presta serviço, né? Então, e serviço depende de mão de obra. Então, a galera descobriu que dava para ganhar mais trabalhando numa indústria, né? Então, a galera foi trabalhar na indústria. Daí começaram a voltar os eventos, e essa galera falou, velho, então eu vou, mas tem que pagar meu cachê dobrado. Daí falou, opa, peraí, né? Putz, e como é que a gente vai entregar esses trampos? Que a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar os nossos financiamentos, esse tipo de coisa. Então, e daí vamos pagar mais para o cara, mas daí a gente tem que cobrar mais do cliente. Então, cara, você tem que ter muita força, mas tem muita resiliência. Mas só para saber, assim, lugar. só uma pergunta, assim, quantas pessoas envolvem, assim, mais ou menos um show ali de, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas? Quantos... Para você ter uma ideia, por exemplo... Esse último que você fez na praça, por exemplo. Tem Você bastante postou. pessoas, então. O carnaval, um exemplo, né? O carnaval. Quando a gente está montando a estrutura do carnaval, teve dias lá que, na hora da montagem da desmontagem, que só a minha equipe estava em 15 pessoas. Entendeu? E daí, durante o evento, os técnicos lá, pelo menos 6 pessoas estavam lá, no mínimo 6 pessoas estavam lá operando mesa de som, mesa de luz, esse tipo de coisa. Isso daí eu estou falando da minha empresa que estava tomando conta da parte do som e da luz ali. Então, mas tem evento que você entrega só o som, tem evento que você entrega só a luz, ou só o painel de LED e tal. Mas se você pegar o evento inteiro, cara, contando com... é um evento que você vai de staff lá, umas 200 pessoas... Fácil, brincando, cara. Isso. Envolve segurança, bombeiro, exato, cara. Alvará, prefeitura, polícia. Cara, é muita gente, né? É muita coisa. A gente nem pensa, a gente só vai lá e quer curtir. A gente só vai e curte, né? E acha que é fácil, né? E não pensa. Aproveitando também fazer uma outra pergunta, você como empreendedor da década de 90, vamos dizer assim, e o empreendedor dos dias atuais, 2026, quais as principais... O que você enxerga no empreendedor de hoje para o empreendedor lá do começo da década de 90? E quais as principais... O que mudou para você? E se essas mudanças foram todas positivas? O que você consegue dizer sobre isso? Vou falar para você que a maior dificuldade da minha parte, que é serviço... é mão de obra, né? Hoje a gente tem aí a Gen Z, né? Que é um lance muito complicado, é muito diferente do que era a galera de 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, moçada, esse final de semana a gente vai ter trampo sexta, sábado e domingo, vamos virar 48 horas, vai ser na base do energético, não sei o que tem, vamos fazer isso, desmontar, blá, blá. Cara, a galera agarrava, empolgava, né? Isso, aquilo, e, entregava aqueles trampos lindos, maravilhosos. Hoje, cara, você tem que... por favor, a gente precisa muito da sua dedicação para que a gente possa conseguir entregar um trampo bacana. Isso. Cara, mas eu vou falar para você, eu consigo ficar lá só até às 11 da noite, daí eu vou para casa, daí eu volto no outro dia às 10. Cara, mas não dá para você ficar um pouquinho mais? Não dá, cara. E daí... a gente tem que se virar nos 30. Mas isso realmente é de uma forma geral, né? Você tem que ter todos os nichos, né? O dinamismo tem que ser ao extremo. Mas a gente é resistente, a gente vai, consegue, rebola, faz isso, faz aquilo. E, o que está indo, o que está remando a favor, a gente vai deixando, o que começa a remar contra, a gente tira e não tem jeito. Não dá para falar amém a tudo, mas também não dá para dar porrada em todo mundo. Ô, Dói, então aí, cara, são alguns anos aí de experiência que você está no mercado aí, né, cara? Então... hoje, tirando toda essa experiência do Dói, lá do início, da década de 90 para hoje, você tem alguma dica aí, algum conselho para dar para a galera que está começando agora aí?
que não desista no meio do caminho, que persista. Qual é a sua dica aí? É exatamente isso. A palavra é resiliência, porque, cara, você tem que, como se diz, todo dia você tem que descobrir algo novo, você tem que ter persistência, tem uma saída, sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma maneira de você conseguir ajustar o orçamento, sempre vai ter uma maneira de você conseguir clientes novos, porque o mercado é muito grande. É que, de repente, o que estraga muito o empresário, o empreendedor, de repente, o que a gente fala, é a mistura da paixão com a razão, né? Porque, de repente, eu quero ter uma loja de Harley Davidson aqui em Matão. Cara, eu quero montar uma Harley aqui em Matão. Porque eu gosto, porque eu amo, porque eu quero ter. Mas, cara, e aí? Você vai atender quantas pessoas? Quantos harleiros tem aqui em Matão? Né? De que maneira que você vai conseguir trazer a galera da região para cá? Então, tem que ter o pé no chão, tem que saber dosar a emoção com a razão. Se você é muito emocionado, cara, não vai dar, não vai rolar. E se você for só racional também não vai rolar, porque daí você acaba endurecendo demais. Então, é uma dose, o lance é equilíbrio. A palavra, acho que é resiliência e equilíbrio. Quais são eu queria fazer uma outra pergunta agora. Aí você responde como quiser, porque ela vai, de fato, na parte subjetiva, né? Quais são os seus próximos objetivos? Pessoal, profissional e empresarial. O que o DOI pensa disso daí para o futuro? Ou está fazendo no presente para colher no futuro? Cara, esse é um lance muito louco, né? Eu sou um cara que programo muito pouco, né? Como vai ser o futuro. Eu meio que vou levando, vou sentindo, vou entendendo. Mas eu quero muito ter uma empresa forte, que seja respeitada, que a gente consiga atender um nicho bacana de eventos. Eu acho que o objetivo da empresa é isso daí. Eu não tenho grandes ambições, não tenho vontade de ser um Gabisson para atender o Brasil inteiro, não tenho essa ambição. A minha ambição é conseguir atender bem os clientes que eu tenho, criar novos clientes que entendam o valor da qualidade que a gente entrega, para a gente não querer fazer coisas mirabolantes assim, de loucuras, porque esse lance que a gente não aguenta mais também, né, ficar fazendo essas loucuras de muita coisa para lá e para cá. Mas eu acho que ter uma empresa saudável, uma empresa que seja muito conhecida pela qualidade que entrega regionalmente aqui, de repente no estado todo, tal, mas nada muito exagerado. E daí, na minha vida pessoal, cara, eu também não sou um cara muito ambicioso. Quero ver minha filha muito feliz, quero dar uma boa criação para ela, quero que ela tenha acesso a muitas coisas. A gente fala da geração Z, mas eu brinco bastante que de grande parte é a gente que acaba estragando, né? A gente fala assim, eu quero dar para minha filha o que eu não tive, eu quero fazer tudo para minha filha e tal, mas eu pego bastante no pé dela em muitas coisas, mas eu ofereço bastante condições para ela poder se desenvolver e não ficar patinando na vida aí. Então, eu quero que ela tenha bastante acesso, quero que ela viaje, quero poder proporcionar para ela estudo, quero que ela seja alguém na vida que não fique nessa de querer ser influencer, querer ser fazer dancinha no TikTok. O maior desejo é que ela passe disso daí. Você falou só até voltando uma pergunta para trás, vamos dizer assim, você falou de viagem e você falou de Japão. O
que você acha que o Japão, a gente sabe de uma cultura muito forte, de uma filosofia, tanto de trabalho quanto de... A gente sabe que as grandes empresas hoje seguem sistemas japoneses, né? Então, a gente está aqui falando de empresários, empreendedorismo, então a gente fala de filosofia, tem ali Lean, Kaizen, 5S, quase tudo que tem de bom dentro de processos administrativos são oriundos de japoneses. O que você tem para contar de lá, uma questão, como foi sua vida lá? Porque o Japão é maravilhoso, é um dos meus sonhos, inclusive, de visitar, e se Deus quiser, é o topo das minhas viagens. Eu tive a oportunidade de ir para a China, mas nunca fui para o Japão. O que você tem para falar? Cara, um dos meus sonhos também é voltar para lá e levar minha filha, que eu falei para ela, filha, eu queria te dar de presente do seu aniversário de 15 anos uma viagem para o Japão. Legal. A ideia é essa daí. Cara, quando eu trabalhei lá, foi um lance muito... Foi uma experiência, uma experiência para a vida. Muito interessante. Eu lembro de histórias da empresa que eu trabalhava, de um cara se matar porque o chefe dele deu um tapa na cara dele falando que ele não estava fazendo o serviço direito. E não é por conta da humilhação, assim, mas é por conta de, tipo, os caras, assim, pega essa garrafa com a mão direita, passa na mão esquerda e coloca aqui. São metódicos. Se você, brasileiro, pega com a mão esquerda e coloca aqui, não, você está fazendo errado. Eu te ensinei, você pega com a mão direita, passa com a mão esquerda e coloca aqui. E, cara, se você não faz o método, você está errado, você é repreendido. Então, e eles chegaram nisso de muito tempo, é muito tradicional. Cultura, né? É cultural. E, cara, e funciona. Tanto que a gente tem um monte de método que utiliza hoje aqui, o próprio 5S. Eu falo de vez em quando para os meninos, vamos fazer o 5S, né? Vamos marcar aqui, fazer isso, assim, cara, não sei o que tem e tal. É difícil, é custoso, mas dá resultado. Né? Então, é aquele lance. Hoje, a gente tem que equilibrar muita coisa, mas lá no Japão, cara, funciona muito. Com esse lance dos decassegues lá, a gente vivia numa bolha de brasileiro, que dava o jeitinho brasileiro, isso, aquilo tal, mas, cara, na rua, você tinha que fazer do jeito que mandava lá. Ninguém jogava sujeira no chão, bituca de cigarro, latinha, como a cultura daqui faz, né? Lá você é multado. Essa parte, vamos tentar pensar que a gente só tem 500 e poucos anos e eles têm 2.000 anos para falar que a gente tem anos ainda para crescer. Então, vamos pensar que o Brasil é um bebê, então ele vai se transformar num adulto igual o Japão é. Então é melhor ir por esse lado para a gente não... Assim. Que um dia a gente vai chegar nesse nível de desenvolvimento. Odóio, quantos anos você ficou no Japão? Fiquei 2 anos. 2 anos, tá? Nesse tempo que você ficou lá, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma história assim diferente que você vivenciou lá ou engraçada? Cara, tem uma história que eu não esqueço, que a gente saía de quarta-feira de bicicleta para fuçar nos lixos lá. Porque os japoneses eles compravam uma TV nova e jogavam a velha no lixo. Não guardava que nem a gente, porque os apartamentos tudo pequenininho, né? Era muito pequenininho. Então, de quarta-feira, a gente ia lá fuçar no lixo, pegava televisão, pegava rádio, esse tipo de coisa. E eu lembro uma vez que um cara saiu correndo atrás da gente, que não era pra gente ficar mexendo. Cara, foi um lance que a gente andou, a gente correu de bike, acho que uns 3, 4 quilômetros, sem olhar para trás, só escutava os gritos e... Porque a gente falou, a gente vai morrer. E japonês atrás de você. Não, a gente imaginava que era um yakuza que estava atrás da gente, ia pegar com a espada e ia cortar a nossa cabeça fora, né? Viu? O molecote estava lá com 17 anos nessa época, cara. Nossa, foi uma história que eu não esqueço nunca. E tem muita coisa de choque cultural que a gente que tinha com relação ao Brasil, né? Eu morei lá de 97 a 99 e as maquininhas, uma coisa que a maquininha de comida, né? De refrigerante, cara, funcionava. Isso daí, 20 anos atrás, né? 30 anos atrás. Colocava a moedinha lá, apertava o botãozinho, caía a latinha do cafezinho quente, um leitinho gelado, um chá gelado. Cara, e a gente fazia, quando que isso tem no Brasil? Não funciona isso aí no Brasil. E era 2026 e ainda nós não temos com esse grau de... Cara, e era máquina para tudo. Era café, refrigerante, chá, era macarronada, era flor... tinha de cigarro,
tudo, É o cara. que eles falam também na administração, tem alguns livros de origem japonesa, né? Tem um que a gente até pode indicar para os nossos ouvintes aí, né? Que é o Arte da Guerra, Sun Tzu, né? Que ele fala bastante de estratégia. É um livro muito rápido, porque não sei se você leu. Já li. Mas, assim, é um manual da administração, quase aula 1, o pessoal fala assim, ler a Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Que é basicamente sobre estratégia, sobre domínio das tropas, como vencer o inimigo com mais ou menos recursos, né? E a gente vê que o Japão, eu acho que, inclusive, estar onde está, numa ilha, que tem todas as intempéries, tsunami, terremoto, e ter o nível de desenvolvimento que eles têm é muito de um pouco de necessidade e o outro pouco também que você falou da cultura e da capacidade de trabalho. Exato. Aí também tem uma outra coisa também que daí já é uma coisa ruim, né? Que você até comentou, a galera se mata e tem um alto índice de suicídio no Japão porque a galera trabalha 14, 16 horas por dia. Então, assim, justamente, né? Nós temos que, aqui no Brasil, ter o equilíbrio. A gente teria que ter um pouco da cultura japonesa do ponto de vista do que fazer, dos direitos, né? É que aqui a gente pensa muito em direito e pouco em dever, né? E justamente esse equilíbrio. Eu assisti uma série, cara, de uma empresa chinesa que estava querendo abrir uma filial nos Estados Unidos, que não conseguiram abrir a filial nos Estados Unidos, exatamente por conta disso daí. Ele estava entrevistando uma chinesa, ela falou assim, eu trabalho, no mês eu trabalho 29 dias aqui na fábrica, e daí tem um dia de descanso, que eu viajo 400 quilômetros, fico com a minha família lá, e daí depois já volto para a fábrica e trabalho 29 dias direto. E daí era uma ideia que eles estavam querendo colocar nessa fábrica nos Estados Unidos. Os caras só dava risada não assim. Vai pegar. Cara, não rola, né? Porque a cultura é diferente, não tem jeito, né? Em algum momento a gente está discutindo já a escala 5x2, você vai falar para o cara trabalhar 29 dias, não vai caber, né? Isso é um fato. Cara, mas o que a gente imagina, né? Por exemplo, o tamanho da China... É muita gente, é muita mão de obra, né, cara? É muito... hoje, para a gente, no nosso mercado, facilitou muito, né, esse mercado aberto com a China, porque a gente compra muita coisa da China. Eu lembro que teve uma época que eu comprei 8 efeitos de iluminação, 8 movings. Eu paguei R$50 mil. Isso daí, uns 20 anos, mais ou menos. Hoje, com R$50 mil, Gui, o que a gente compra? Compra uns 24 movies fácil, né? E funciona a mesma coisa, a mesma qualidade, as bandas grandes aceitam. Mas, cara, mas pelo fato de ser mais barato, que, por exemplo, se o outro lá durava 5 anos, 6 anos, esse daqui durando 3 anos... Mas o custo-benefício... É a mesma entrega ali. Literalmente é uma relação de custo-benefício, né? Exato. Eu posso falar um pouquinho que eu tive a oportunidade de ir para a China, né? E às vezes a gente tem um preconceito, né? Que você fala assim, é muito do que a gente vê às vezes em Instagram, em rede social. Só que assim, quando você vai lá, você descobre que assim... Parece que a gente não está vivendo o mesmo mundo. E aparentemente, eu tenho alguns amigos que foram para o Japão também. Até um foi para jogar bola, o outro para trabalhar mesmo. E todo mundo tem o mesmo feedback. Nós não conhecemos o mundo oriental. Nós conhecemos só o modelo do ponto de vista ocidental. De tamanha diferença. Eu cheguei lá, parece que eu não vivia nem no mesmo mundo. Parecia que eu tinha... Lógico, você voa tanto que até o avião cansa, né? Os caras falam que quando chega lá o avião já tá com as asas baixas, já, porque ele não aguenta mais, porque é quase 30 horas de viagem. Mas você chega lá e a gente pensa muito em China com falta de qualidade. E, na verdade, hoje, tudo que tem aqui, provavelmente tudo que tem nessa sala aqui, ou veio do Japão, ou passou por lá, ou a partir de 2030 vai ser de lá. Então a gente não está mais discutindo. Antigamente o Japão, a China era uma questão só de preço, de barateza. Hoje em dia a gente está discutindo, a gente está falando de BID, a gente está falando de alta tecnologia, a gente vê os carros. Existe uma ressalva ainda contra o mercado
O Japão não, porque o Japão sempre foi característica, por exemplo, quando a gente for no ramo de carro, Honda e Toyota, a gente fala, pô, carros inquebráveis. Então o japonês tem aquele dogma do fazer certo a primeira vez. É por isso que os carros deles não quebram. É o terror de mecânico, né? Que é aquele a gente brinca aqui. Mas assim, o chinês hoje ele tá chegando num grau de produção também, que eles vão... esperam o japonês criar, replicam no modelo e conseguem, devido ao que você falou, né? 1,6 bilhão de pessoas dentro de um país, a mão de obra fica mais barata, o preço consegue ficar mais barato, fica competitivo, tanto que ele chega no mercado nacional mais barato que um produto produzido aqui na própria cidade. Exatamente. Então é mais ou menos isso, não tem muito o que fazer. A China chegou... Não, provavelmente para ficar, né? Não tem jeito. Vai dominar o mundo, os produtos, porque chegaram num ponto da qualidade tá. Na verdade, não é que a qualidade está melhor do que os outros, é a qualidade que eles estão imprimindo para o mundo, porque tudo constrói lá, né? Tudo passa por lá. Se não é lá, Taiwan, é tudo lá, né? Então não tem jeito. Nosso celular, né, no iPhone, tem um iPhone, tudo construído lá. Não dá mais para você ser preconceituoso com produto chinês. Esquece, já era, não tem como. Eu assisti um vídeo de um cara que estava lá na cidade super tecnológica, eu não lembro o nome da cidade lá, e daí cara, vamos pedir um café. Estava numa praça lá, pediu um café, o drone veio, entregou o café no ponto do drone ali e tal, ele tira o café, dobra a caixinha, coloca lá e pronto, paga, um sistema de pagamento lá da China mesmo. E, cara, funciona muito, não tem jeito. Ou a gente vê a maneira que a gente consegue juntar isso daí de uma maneira pacífica para o mundo inteiro, para todo mundo ser feliz, ou a gente fica à mercê do Trump da vida. Quer fazer a última, cara? Existe alguma coisa na sua trajetória que você gostaria de compartilhar que ninguém conhece? Cara, e agora, hein? Do jeito que eu sou boca de sacola, eu acho que eu já falei tudo da minha vida para todo mundo. Porque além de DJ, atleta, modelo, empresário, tem mais alguma coisa que você faz que ninguém sabe? Eu sou formado em processamento de dados pelo Adelino Bordion. É uma coisa que eu já... Vou te perguntar uma outra, então, aproveitando. Você falou assim, DJ, né? Hoje em dia a gente fala de DJ, aí vem... Eu tô falando assim do lado do leigo sobre DJs, tá? Você falou aí do Drex, também, que é muito conhecido aqui na região. Mas você falou assim, Alok, o que faz um DJ, né? Porque, assim, uma pergunta de leigo mesmo, até porque tem um desconhecimento da profissão. Mas por que um cara fica tão famoso sendo DJ... como um Alok, marketing, o que faz isso? Um cara, é uma Tomorrowland que estoura um cara? Na real, assim, quando eu comecei como DJ, lá em 96, no começo dos anos 2000, era muito difícil você ter música, né? Para ter música para você tocar, você tinha que comprar os discos. Ou a gente comprava os importados ou comprava os piratas, né? Que daí a galera comprava o importado lá. O importado, ele vinha a música, um lado tinha a música a capela, do outro lado tinha umas 4 versões remix. Daí os caras pegavam o importado, copiava a música e daí ia fazendo os piratas. Pegava um pirata com 8 músicas lá e daí vendia os discão pirata. Então, o cara que tinha música era o DJ, era o cara. Ele lançava uma música na gringa lá, ele conseguia esse discão, ele pegava, soltava a música, música da hora, não sei o que tem. Esse era o cara. Esse daí fazia diferença. Daí, o acesso à música ficou muito mais fácil, né? Então, daí, hoje em dia, por exemplo, eu discoteco com o meu equipamento conectado no Tidal. Então, eu tenho uma biblioteca de um streaming de música lá que eu pesquiso a música ali na hora e preciso ter internet. Se não tiver internet, estou ferrado. Então, daí hoje, o que faz o cara ser o cara é ele ter as versões das músicas e ter as próprias músicas.
O que acontece? Um Alok, por exemplo, hoje tem muita música que é a música do Alok, que não é só o Alok. Claro, tem música que ele escreve, tem música que ele compõe, mas é um time, é uma marca. O Alok é o nome dele mesmo, mas o Alok hoje é uma marca. Então, o que é o Alok? É um monte de produtor musical, é um monte de... Tem muito mais gente por trás exato. dele ali, compondo. Então, um show dele, eu assisti um show dele, cara, é um puta show. Vale $1 milhão o show dele. Ele tá tocando uma música, o drop da música, fogos de artifício. Tá tocando uma música, o laser. Então, o cara assiste 1 hora, 1h30 do show, do show dele, o cara sai de lá, extasiado, porque é muito estímulo visual, sinestesia pura, né? Exato. Então, o show é muito bacana, o cara curte demais, e daí as músicas fazem músicas que tem o padrãozinho lá do refrãozinho chiclete, do assoviozinho, disso, daquilo. Então não tem jeito. É como se fosse um artista, um sertanejo que acerta uma música que estoura por conta daquela música. É um produto. Hoje o DJ é um produto. Só antes de você terminar, eu fiquei com uma agora, porque eu até vi até fiquei com outro podcast e é realmente de curiosidade, como eu te perguntei, né, de um cara de referência. Como que você vê, por exemplo, se eu não me engano, um aplicativo chama Sino, e ele cria a música de acordo com o que você quer. Como você vê a IA criando conteúdo musical e depois esses caras disseminando em Spotify, em trilhas, e a gente até acho que bateu, né? Até saiu um case famoso agora recentemente, de que a música se tornou viral e tinha não sei quantas milhões de visualizações e ela não foi criada por ninguém. Porque, por exemplo, a gente está falando de direito autoral. Então, o Júlio Dói criou uma música ou um remix do tipo X. Agora vem uma inteligência artificial. Aí eu, que não tenho conhecimento nenhum de música, tenho zero aptidão, como a gente está falando aqui de toda a nossa equipe, tá? Igor cuidando da parte visual, o Hugo cuidando da parte de áudio, você também como profissional também da mesma área, o Arnon também toca alguns instrumentos, mas aqui, Eduardo, toca 0 coisas. Eu vou lá nesse aplicativo, coloco um prompt de comando, que fala que eu quero um reggaeton com não sei o quê, com um fundinho do Bad Bunny, que está na moda agora por causa de NFL. Até a voz você escolhe também? E escolho a voz, coloco lá. Foi o que eu falei que consigo alterar até a minha. Vou lá, coloco dentro desse contexto. Tem alguns aplicativos que colocam a sua música cantando, né? Já. Sua voz. E aí, que a gente fala de direito autoral e eu falo até do próprio compositor. Acabou? Então, que nem, por exemplo, esse caso que você está falando da música da Taylor Swift, né? Que o cara criou um prompt, pega a música da Taylor Swift, a traduz para o português, coloca na voz da Luísa Sonza e do... Como é que é o nome do pagodeiro? Do Dilcinho, E, cara, tocou muito. No Spotify, colocou no Spotify e estava streamada mais do que a própria música da Taylor Swift. Daí eles foram lá, opa, peraí, tá errado isso daí, né? Então daí o Spotify pegou e tirou do ar a música. Cara, é um negócio que é muito difícil. A gente vai deixar para os cabeça branca quebrar a cabeça aí, porque é um lance que não tem fim. A inteligência artificial está sendo cada vez mais alimentada e cada vez mais vai ter coisa que é aquilo que você falou. Você pega a sua voz lá, você fala meia dúzia de palavras, daí pega a tua voz e coloca em cima de uma outra música lá e é você cantando. E, cara, fica muito bom. Eu fiz músicas, eu fui no ChatGPT e falei assim, ô camarada, faz uma letra aí falando de redenção, de vitória, não sei o que tem, eu quero 4 estrofes, quero um refrão, um chiclete, ele colocou lá. Daí peguei no aplicativo da música, falei assim, eu quero que isso daí seja uma música bem funkeada, quero que tenha sopro, isso, aquilo. Cara, ficou uma música super bacaninha. E é isso. Vai começar a ganhar dinheiro o cara que souber lidar bem com o prompt. E vai acontecer cada vez mais, né? Exatamente. Que daí
eu não sei como é que vai, como que vai conseguir limitar isso daí. Ou tipo, organizar esse trem, né? Porque eu falo pro chat, o chat, escreve uma letra aí. Daí ele escreveu a letra. E aí, a letra é do chat ou é minha? Você tá entendendo? Daí eu mandei pro aplicativo de música para fazer. Fez a música lá. Cara, mas fui eu que falei, né? Cara, vamos fazer isso daí num tom de dó. Eu dei todo como que eu quero a música. Eu quero, se eu sou um músico que entende alguma coisa, mas não precisa ser. Você pode, exato. Você pega e sai umas coisinhas bacanas. Inclusive eu fiz um aniversário de 15 anos que o pai da menina fez umas 3 músicas para na hora de rolar as fotos no telão lá, rolou as musiquinhas que ele fez, falando do nome da avó, falando o nome do vô, o nome dos tios, a tia Ana, o vô Barba, não sei o que tem e tal. Cara, e ficou legal, a galera fica emocionada e funcionou. Tá lá. E ele pagou R$ 39,90 no mês do aplicativo. Ô, Júlio, bacana demais, cara. Eu acho que só hoje aí eu aprendi bastante com você aí, cara. Vixe, agradeço demais e vou deixar aí o microfone aberto para você aí agora, para você mandar uma mensagem, cara, pro empresário que tá assistindo a gente aí, pro cara que quer crescer aí como empresário, principalmente como pessoa também. Cara, o que eu tenho para dizer é vai com amor, vai com equilíbrio, que vai funcionar. A gente, como empresário, a gente está muito acostumado a trocar o pneu do carro com o carro andando. E, cara, não vai ser muito diferente disso. Claro que se você tiver uma equipe grande, se você for uma empresa grande, que tenha uma equipe que lide bem com isso daí, uma coisa bacana que eu aprendi, para a gente sempre procurar contratar as pessoas que saibam mais do que a gente em cada coisa, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma empresa de som, luz, mas eu entendo de muita coisa, mas o meu técnico de som sabe mais de som do que eu. O meu técnico de luz sabe mais de luz do que eu. O meu técnico de painel sabe mais de painel do que eu. Porém, se eu não conseguir administrar essa galera, a empresa vira uma bagunça. Então, é com força, é com resiliência e com muito contato humano que a gente vai conseguir fazer isso daí funcionar. Muita fé, muito equilíbrio e bastante amor e pé no chão. Que negócio acontece. Vamos de um clichê agora? Júlio Dói em uma palavra? Rapaz. E agora? Júlio Dói em uma palavra. Acho que aprendiz. Eu acho que é essa a palavra. Eu acho que nunca vou estar onde eu quero chegar. Sempre vou estar procurando aprender mais. Essa foi muito boa. Nossa, muito boa mesmo. Vou até anotar aqui pra gente não esquecer que você falou isso aí, cara. E acho que nós, né, aprendemos demais hoje com o Júlio. E eu aprendo, cara, cada dia com cliente na minha cadeira ali, eu aprendo, absorvo um pouquinho. O Du é cliente meu e acho que ele nem percebe que, cara, todo final de semana eu pergunto alguma coisa para ele, aprendo com ele e sempre extrair alguma coisa dele e com todos os meus clientes estando na cadeira. E a recíproca é verdadeira, porque barbeiro é quase que um psicólogo, né? É o psicólogo do homem. A gente vem aqui e eu venho aqui todo sábado, então meu sábado começa sempre vindo aqui e trazem várias coisas, várias perguntas, vários questionamentos, várias coisas que a gente vê um no outro como empresário e às vezes você vê uma coisa positiva, uma coisa que você quer levar, você fala assim, pô, eu admiro naquele cara. E é justamente isso que a gente vê, né? Como a gente falou lá no começo, né? Você participou da inauguração da minha primeira loja. Então, tipo assim, tem um marco e um relacionamento. E pra gente é muito importante. Eu queria agradecer a sua participação, a presença também aqui do Arnold, né? Que nós estamos iniciando esse projeto. Esperamos que seja o primeiro de muitos. Esperamos que todos, a partir de agora, entendam, né, que foi um projeto que está iniciando, que tem seu tempo de maturidade e que, se Deus quiser, a gente vai continuar e ter bastante sucesso com isso. Então, muito obrigado pela sua participação nesse episódio. É o primeiro episódio. A gente convidou você justamente pela essa proximidade. A gente considera amigo. Quando ele falou seu nome, a gente já... ok. É ele. E queria agradecer muito.
Pode falar. Claro, eu queria agradecer também o Igor e o Hugo também, quando a gente levou, né, o projeto para eles também, eles já toparam, já abraçaram de imediato, sem nem titubear, né? Falaram assim, não, mas quando que é? Que hora que vai ser? Que dia que vai ser? Então, e é justamente assim que funciona uma empresa, né? A gente pensa que é o vendas porque é o topo, é o topo do iceberg, que é só a parte visível, mas para uma coisa acontecer, a gente estava aqui antes, a gente estava falando de ruído, de hammer, aprendendo sobre coisas que a gente nunca imaginou. Nunca ouvi falar. Sobre posicionamento, já, qual né? que é o melhor, e todo mundo tem a aprender com todo mundo. Então a gente pode aprender de audiovisual, de tudo que Exato. você imaginar. A gente estava procurando sobre redundância de energia e sobre cabos que eu nunca imaginei fazer uma pesquisa. Então, sempre tenho que aprender e é um pouco disso. Espero que todo mundo comece a nos seguir. Siga nosso canal, siga nosso Instagram. Isso aí. No próximo Compartilha, episódio, compartilha. Se tiver siga. alguém aí que vocês também queiram ver aqui na nossa mesa aqui, cara, marca a Patrocinar pessoa a aí. gente também. Também, pode entrar em contato com a gente aí. Como o Júlio falou, né? Que é o amigo do empresário. Estamos aqui, Red Bull. Se quiser Red Bull, patrocina a gente também. Estamos aqui para isso. E podemos divulgar a sua marca também. Cara, então é isso. Acho que esse é o primeiro só de muitos. A gente, que nem o Du falou, tem essa maturidade nossa aí, que nós vamos aprender todos os dias, que nem o Dói falou. Cara, e essa palavra aí eu vou levar realmente pra vida. Boa. Dói. Obrigado mesmo pela palavra só que você deu aí Tamo hoje. junto. Já aprendemos demais. Show? Esse é o Lionscast, histórias reais, mentalidade forte e crescimento contínuo. Show! Abraço. Tamo junto.